Bom dia, graça e paz. Hoje não estamos exatamente na igreja, naquele ambiente fechado. Não sei se você está reconhecendo onde nós estamos. Aqui é o estacionamento da igreja. É no Capinar, é claro, quem sabe você pode se candidatar, mas as chuvas que vieram, né? Já deixaram aí tudo verdinho. Mas na verdade a nossa ideia nem é ficar aqui. Hoje é diferente mesmo. Hoje a ideia é fazer algo mais surpreendente. Eu queria iniciar orando e depois nós vamos ler um texto. Eu queria que você acompanhasse o texto que nós vamos estar lendo nessa manhã. Te convido a fechar os olhos aí mesmo onde você está. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia tão bonito. Que clima, que atmosfera, que luz. E um dia bonito como esse, Senhor, só pode melhorar se nós nos voltarmos ao Senhor e agradecer por tudo isso que o Senhor fez pela noite de sono, pelo dia que está começando, e que a gente saiba utilizar e aproveitar esse tempo. Nos abençoa, Senhor, nesse dia, abençoa cada um que está em casa. Essa é uma EBD diferente, mas cremos que o Senhor há de nos ensinar algumas coisas nessa manhã. Ser conosco e ser com cada um que está em casa. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vem comigo aqui, vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 24. Você conhece bem esse texto. Lucas, capítulo 24, diz assim, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Contrataram tudo o que exatamente as mulheres tinham dito, mas não o viram. Tem erro de tradução aqui. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez isso como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Esse é o texto que serve de base para a nossa caminhada. Nós vamos fazer na semelhança desse texto
um caminho. E pretendemos encontrar algumas pessoas nessa manhã. Que surpresa, hein? Quem será que está interagindo com a gente? Produção? Eliane Benevides? Será que é legal a gente ir lá? Será que tem café preparado para nós? Nós vamos lá. Eliane, nos aguarde. Eliane Benevides? É nóis. Aqui. Nós estamos indo em direção à casa da Eliane Benevides. Ela está conectada. Ela está ligada. Pois é. Você viu que esse texto, os discípulos estavam a caminho desse lugar chamado Emaús. E alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que os impediu de perceber quem estava ali juntamente com eles. Era o próprio Jesus, que estava se aproximando, retomando ali aquele contato, aquele relacionamento, na verdade. Mas eles mesmos narraram o quanto eles estavam assim, entristecidos. Vai devagar no cruzamento, hein? O quanto eles estavam entristecidos, e não apenas entristecidos, era de se esperar que a tristeza, junto com expectativas frustradas que eles tiveram, junto com as ameaças também que eles estavam sofrendo, porque havia um clima de ameaça, porque Jesus havia morrido, ele tinha sido martirizado. Então era normal e natural que os discípulos também estivessem naquela situação, atemorizados, talvez confusos e tristes. É nesse clima que aquela conversa acabou acontecendo. Mas é interessante que o próprio objeto da história, Jesus, que era o alvo da discussão, estava ali entre eles e eles não foram capazes de perceber. Interessante que nós temos, né, na nossa vida cristã, nós exercemos a prática cristã diária, nós nos chamamos cristãos, nós dizemos às outras pessoas, nós somos cristãos, né? Nós temos uma prática diferente, uma fé diferente, e corremos o risco muitas vezes, justamente por causa do medo, justamente por causa, quem sabe, de decepções, justamente por causa de tristezas que nos abatem. Quem sabe não ficamos também impedidos muitas vezes de enxergarmos, né, a mão de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus, e não compreendemos muitas vezes o que Deus está fazendo, porque esses sentimentos acabam sendo mais fortes do que a fé, mais fortes do que a nossa percepção do que Deus pode estar fazendo. Eu te pergunto, nesses dias de pandemia e de isolamento, não é interessante que, ao passo para alguns está sendo muito difícil, complicado, torturante, tenso, mas é interessante, né? Para algumas pessoas que estão em comunhão, em oração, algumas pessoas que estão envolvidas com a família, o quanto tem sido produtivo orar com a família. Algumas pessoas estão dando depoimento de que está havendo uma recuperação, está havendo uma restauração de uma condição familiar. E isso é porque certamente a pessoa, ela está num isolamento, mas ela sabe quem está ali com ela. É Jesus, né? Vamos ver se já está liberado a primeira casa. Olha lá. Mostra lá quem que é a primeira casa. Vamos lá? Pelo jeito já fez contato. Lili, não pode dar a mão. Pode dar a mão? Pode dar a mão? Então vai dar a mãozinha. Agora. Bom dia, né? Lili, nós estamos fazendo um negócio a campo diferente. Você estava acompanhando a live, né? Ela estava acompanhando. Eu acompanho e eu passo a sala de vídeo, né? Ah, sim. Onde eu que passo, joia. convido todas as pessoas que estão assistindo. E eu fico feliz, pastor, porque quando eu faço a sala de vídeo,
tem pessoas de longe, né, Sim, como parentes. nós ouvimos notícia de que teve gente no Canadá que assistiu. Eu tenho uma né? amiga que mora pra lá também. Interessante, né? Como Ela a gente tá vai no ampliando. trabalho. Agora, a minha preocupação, Lili, é que a gente queria também que a igreja local, né? Vamos entrar um pouquinho mais aqui, ó. Nosso desejo era que a igreja local tivesse mais envolvida, né? Porque a sensação às vezes fica meio estranha, as pessoas não estão interagindo muito. O que está acontecendo com elas, né? Mas eu queria te fazer 3 perguntas rapidinho, né? Esses dias de isolamento, como você tem passado? Pastor, falar a verdade do Senhor, tem sido um momento assim, muito bom aqui em casa. Tem sido bom, olha. Em termos de família, foi onde a minha família se reuniu mais, a gente faz uma janta, ou um cachorro quente, e os meus filhos todos se reúnem, Está mais unido. muito mais unidos. Que bênção então. Porque meus filhos todos se reúnem, vem as noras, né? E a gente participa daquele momento ali, e depois a gente fica até tarde, ou conversando, ou brincando. Entendi. Entendeu? Então, pra mim, esse Agora, é um momento. Você acompanhou desde o início da live hoje, né? O texto que a gente viu, a gente falou que... É, Então eu vou reportar. Nós estamos usando um texto que mostra que os discípulos estavam indo para Emaús e ali, por tristeza, por abatimento e por medo, eles não perceberam que Jesus estava por ali, né? E foi assim que a gente saiu de lá e veio aqui. Eu queria também te fazer essa pergunta. Eu sei que tem sido um momento até restaurador, né? Mas eu queria te perguntar, mesmo assim, medo, tristeza chegou a bater a porta nesse tempo de isolamento? Em algum momento assim, você passou por algo assim? Sim, no início, assim, a gente ficou com muito receio, né, até de sair. Em termos da minha mãe, nós ficamos uns dias sem ir. Criou um isolamento, né? Teve aquele isolamento. Assim, mas bateu medo, assim, no meu coração, assim, de, eu vou, né, assim, a gente fica receio, né, porque a gente não sabe a gravidade também, porque a gente só ouve falar. Só ouve falar a gravidade da situação e tudo. Mas assim, sei lá, a gente, né, tem que confiar em Deus, né? Então você diria que vocês têm superado assim, medo e tristeza por meio da fé, a presença de Deus. E é isso que eu falei pro senhor, né? Meio assim, pela família se unir mais, acho que isso ajudou, né, a gente superar o medo. Que Deus continue abençoando assim a sua casa. Amém. Né? E outras que nós vamos agora atrás para saber. Deixa eu pegar um negocinho para vocês rapidinho. Um negocinho? Então, tem que ser muito rapidinho. Coisa pra comer. Então tem que ser rapidinho. Olha só, hein? Ainda vamos sair daqui agraciado com o café da manhã. Né? Nós vamos no caminho, né? Os discípulos no caminho de Emaús não tiveram esse privilégio, né? Tiveram o privilégio de ter Jesus ali, mas cafezinho, isso aí é luxo demais, né? Mas e aí, alguma casa que nós estamos indo agora? Ele tá falando ou Gilberto ou José Lima. José Lima? Zé Lima? Legal, Zé Lima. Zé Lima, ele tá ligado? Ele tá conectado, Zé Lima? Lili, nós estamos embora, Lili! Então, deixa eu falar um pouco do que esse texto veio mostrar. 3 coisas interessantes aconteceram uma vez que o convite foi feito para Jesus entrar dentro da casa deles, né? Isso daí parece que foi sanando, foi resolvendo aquela condição que eles estavam. Primeira coisa foi mostrar um desejo de comunhão, um desejo de vínculo, né? São máscaras? Sim. Olha só, tá em campanha, moça. É porque minha mãe fez, né? Então eu já tinha separado uma pro senhor e uma pra menino. Obrigado. E tem 2 aqui pra eles usarem. Obrigado, tia Lili. Não pode abraçar, como é que faz? Mostra o abraço, Eu hein? tenho assim muita admiração, porque eu vejo o trabalho, né? O Nicolas, graças a Deus, né? Tá nessa Deus, aí. né, colocou aí à frente pra estar ajudando, né? Obrigado. E a gente não pode estar junto e vocês trazem essa alegria pra gente. Obrigado e Deus te abençoe. Amém. Eu chamo de tia Lili, tá? Carinhoso, Eliane. Nós vamos embora, Deus te abençoe. Tá? Deus abençoe a tua família e que ela continue sendo esse exemplo do que nós estamos falando nessa manhã. Vamos embora. Obrigada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Diga aí, Pois é, vocês viram? Então, continuando esse assunto,
3 coisas aconteceram no caminho de Emaús. 3 coisas aconteceram. A primeira foi uma iniciativa dos próprios discípulos, porque aquela pessoa que falava, Jesus, né, estava despertando algo no coração deles, estava despertando alguma coisa que eles não estavam identificando direito o que era, assim, mas era algo bom, algo agradável. Eu diria que algo que os fortalecia. Aí o que acontece? Eles fazem o convite. Jesus não sabiam que era Jesus, né? Fizeram um convite para ele pernoitar, ficar com eles. Eles tiveram um momento ali, então, que eles lancharam. Então o que é que eu diria? Para vencer medo, para vencer tristezas desse porte, esse desejo de ter proximidade, eu diria vínculo, né? O vínculo humano ajuda. O vínculo das pessoas, entre as pessoas, já ajuda. Mas esse vínculo direto com Deus, essa proximidade, isso é fundamental. Você pode perceber que no verso 29 aparece ali que houve esse convite para que Jesus entrasse na casa deles. A partir daquele momento, outras coisas começaram a acontecer, né? Houve uma proximidade tão grande que houve então uma ceia. Nessa ceia, no verso 30, houve um estreitamento ainda maior daquele contato. Por quê? Uma vez que Jesus estava ali, eles não sabiam que era Jesus, presidindo aquele momento, né? Certamente, do mesmo jeito que Jesus agradecia, fazia o agradecimento, usava o pão, né? Partia o pão, distribuía, aquilo de alguma maneira foi acendendo a luz. Nós vamos no Zé Lima. Zé Lima, tá ligado aí? Estamos chegando. De alguma forma, de alguma maneira, os discípulos observaram o gestual, ou o carinho, ou o afeto, ou o amor que Cristo teve naquela partilha, e eles perceberam, na verdade, quem estava com eles, né? Com isso tudo, então, o vínculo que foi criado no convite, aquele momento de intimidade, no verso 30, né, mostra que houve o partir do pão. Mas tem uma terceira coisa que, na verdade, foi a primeira, mas eu coloquei em terceiro lugar. A terceira coisa importante que aconteceu: o fato deles identificarem que haviam escrituras que estavam sendo revisitadas. Eles estavam repensando tudo aquilo que tinham visto acerca das profecias, e vinham discutindo de como aquilo teria cumprido, né? Como tudo teria se cumprido pelas escrituras. Mas o esclarecimento maior veio com Jesus. Jesus, quando começou a interagir com eles, as escrituras começaram a fazer sentido, as escrituras começaram a ser aclaradas, ou seja, houve uma revelação maior daquilo que eles conheciam por escrituras. E isso também foi fundamental. Nós vamos falar disso daqui a pouco. É que quando nós sabemos o porquê das coisas, o propósito das coisas, automaticamente isso também nos ajuda. Quando nós entendemos o propósito das coisas, até mesmo essa situação de medo, de tristeza, de pavor, tudo isso acaba sendo mudado quando entendemos que há um projeto, há um propósito maior de Deus, né? Isso nos ajuda a vencer tristezas, medos. Vamos ali, Zé Lima, Dona Carmita, missionária Carmita. Te peguei. Zé Lima, não pode abraçar? Aqui se dá a mão, se dá a mão, se abraça. Vamos sentar aqui. Zé Lima, você estava vendo a live hoje? Estava olhando. Você estava lá? Estava na live? Zé Lima, é rapidão. Muito bom. Já que quando tem uma hora, a gente tem, né? Mas tá indo nas casas, né? Estamos indo, né? Mas foi bom, tá? Aqui, eu queria perguntar, nesses dias de isolamento, como vocês têm passado? Tem sido bom, né? tenso, tem sido bênção, como é que tem sido? É que a gente tem ficado um pouco na casa da Lídia, né? Vamos pra cá, mas a gente tem cumprido com
com rigoroso não, né? Não tem sido rigoroso. Não tem sido rigoroso, tem extrapolado, né? Tem saído. Mas sabe, eu mesmo, uma vez que saio, se eu vou a algum lugar, eu boto uma máscara, né? Ah, sim. Não tem que ser assim, despreparado, não. Nessa semana eles vão exigir algumas coisas, né? Uso de máscara para entrar em comércio, vai ficar mais rigoroso. Assim, flexibiliza o isolamento, mas ao mesmo tempo vai ser rigoroso no contato do comércio, né? Isso já estamos sabendo. Eu acredito que... Mas tem que ser mesmo, porque os pessoal estão andando muito assim, sem prevenção nenhuma, andando de qualquer jeito. De qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Mas, E hoje eu não sei como é que está em Itaoca, se está realmente... Tem um caso em Itaoca mesmo. Missionária Carmita! Pode mostrar, ó. Pode mostrar, mano. Dá o seu tchau, dá o seu oi. Tô de longinho aqui. Olha, uma questão que eu queria também saber. É inevitável que a gente passe por talvez algum momento de ansiedade, tristeza ou medo, né? São mais de 30 dias, né? Estamos em isolamento, talvez 40 dias. Vocês vivenciaram algum tipo de medo, orando assim, conversando em casa? Vocês tiveram algum tipo de momento assim onde havia medo, tristeza? Para ser sincero, né, eu acompanho muitas notícias, né? Estou em casa fazendo nada, estou conectado nas reportagens, né? E a gente tem ficado, no momento, apavorado, né? A Mita até não, né? Não acredita muito, às vezes até na justiça, né? Porque realmente tem muito fake news, né? Muita coisa errada, né? Mas eu acredito e eu tenho que ficar apavorado, porque a gente vê as mortalidades, né? Pessoas morrendo, Sim. né? E até mesmo lugar que não tem nem com que enterrar os seus mortos, né? Sim. Isso a gente fica assustado, porque nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu de você olhar e ver na televisão as pessoas não ter nem poder enterrar os seus mortos, né? E nem ver também e ver as valas abertas, né? Eles tentam assim de uma maneira informar, mas ao mesmo tempo também criar um clima, né? Mas esse clima deixa as pessoas apavoradas, né? E a gente acaba ficando assim assustado e até triste muitas vezes, mas eu sei que quem tem, né, recurso, eu falo de Deus, né, realmente acaba superando tudo isso. Então, como vocês têm vencido assim os medos que surgem, ou até a tristeza, porque o isolamento abate um pouco, né? Nós temos orado, né? Orado pelas igrejas, orado pelo povo, porque o povo de Deus, o pastor sabe que é um povo sábio, né? Em questão de tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, isso é natural que ia acontecer, né? Nós que somos crentes, somos conhecedores da palavra, sabemos que as profecias, elas sempre têm que se cumprir. E essas coisas, isso é profecia já anunciada há muito tempo que isso poderia acontecer no mundo atual. E nós estamos agora, temos até o privilégio de ver isso acontecer, como muitos não estão entendendo. Não estão entendendo, mas nós hoje estamos acompanhando e vendo que realmente as profecias estão sendo cumpridas. Então, guardou aí? Então nós temos que estar preparados para isso, né? Então isso não podemos se alarmar e ficar em desespero, porque é a profecia de Deus, é a profecia que está sendo cumprida. Amém. Então nós estamos preparados para isso, né? Claro. Para enfrentar essa pandemia, né? Acompanha tudo que a gente vai conversando, nós vamos ir embora agora, mas continua acompanhando, porque isso que ele falou foi importantíssimo para nós, né? No carro a gente vai conversando, Zé, Deus te abençoe, Deus abençoe a Carmita, nós vamos indo agora. Não, um café? Não, café! Só em correria. Café a gente volta depois. Mas o que eu falei, né, pastor, é um trabalho que é maravilhoso, já que a igreja não está podendo, o povo não está podendo na igreja, mas eu estou fazendo essas lives. Isso vai ser interessante, porque nós estamos querendo trazer uma dinâmica nova também, né? Bom. Vai acompanhando aí, ó. Tem uma casa que nós estamos indo aí. Qual é a casa que estamos indo? Rogério? Rogerão. Deus abençoe. Deus abençoe você. Rogério de Débora. Ah, aqui de Débora. Legal. É perto, né? Observa, para pensar aquilo que Zé acaba de nos dizer, hein?
Zé Lima acabou de completar aquilo que nós íamos conversando aqui no carro. 3 coisas aconteceram nesse trajeto ali para Emaús, coisas acertadas que fizeram com que aquelas pessoas superassem o medo, a tristeza, a ansiedade, a expectativa. 3 coisas. Primeiro, a iniciativa delas próprias, convidaram aquele que falava. Segundo, o vínculo aumentou, eles cearam juntos. Então o amor de Deus mais uma vez entrou em ação e se revelou e se mostrou, e Jesus se mostrou. Mostrou quem é que estava falando, né? E a terceira coisa, que na verdade começou logo na conversa do primeiro contato dos discípulos com Jesus a caminho de Emaús, foi a revelação da palavra. Você viu o que Zé acaba de dizer? Ele diz assim: para nós tem sido um privilégio viver esse tempo, porque temos visto que está se cumprindo tudo aquilo que havia sido profetizado. Eu havia dito isso, né, vindo da Eliane agora há pouco, na nossa conversa aqui no carro, de que as escrituras, elas também são para nós uma forma de que a gente vê o projeto maior de Deus, nós temos visto o propósito de Deus nas coisas. Querido, quando você vê o propósito de Deus, quando você está ciente do propósito de Deus, isso te ajuda também a vencer a tristeza, o medo, a ansiedade, porque a coisa, você vai perceber que a coisa tem um começo, um meio e um fim. Deus é soberano, Ele está agindo e está atuando, né? Nós estamos indo para a casa de Rogério e Débora. Será que eles estão nos vendo? Vamos lá. Tá aí mesmo? Tá aí mesmo? E agora todo mundo deve estar colocando a roupa de dia normal. Tá vendo? Tá vendo? Rua de casa. Quem tá aí? Então vamos lá, não podemos dar essa luz aqui. Vamos lá, porque tem que ser dinâmico. Senão a live não flui, né? Vamos, Gilbertão. Vamos a pé mesmo. Vamos, Gilberto. Nós vamos na casa do Gilberto. É outro Lima, né? Outro Lima. Mostra onde é a casa dele. Não é longe. Gilberto, o café tá pronto aí? Vamos correr. Gilberto! Ih, ele foi dormir, cara. Chama aí, Gilberto! Na verdade, parte da ideia era realmente mostrar que algumas pessoas conseguem manter o vínculo. O distanciamento impede, né? Mas a internet pode ser útil. Então, sabíamos que nos depararíamos com isso. Pessoas que estariam ligadas no momento e pessoas que às vezes não estão podendo simultaneamente estar ligadas, né? Mas não tem problema não. É para mostrar que o ideal para o povo de Deus, é estar junto. Tá lá ou não? Acho que tá em casa não. Então vamos embora. Ei, Mirelle. Não, vamos direto para Silas, já acabou. Silas? Ah, Tempo beleza. Nosso tempo já. A live não pode durar. Então, como eu falava, esse giro também tinha a intenção de mostrar que nós fomos feitos para ficar próximos
e juntos, né? Se Jesus passasse por aqueles discípulos e seguisse adiante, os discípulos vivendo a vida deles, né, não faria sentido, mas aquele encontro no caminho de Emaús se concluiu dentro de uma casa, né, a comunhão, Jesus com aqueles discípulos e outros também que estavam espalhados naquele momento. Tem sido uma preocupação nossa. Como é que a igreja tem vivido esses dias, sendo que estão obrigados a um distanciamento dado a condição que estamos, né? As pessoas estão afastadas. Será que todos estão realmente ligados uns nos outros? A gente usa o recurso da internet para compartilhar uma palavra, ensino, temos falado de Apocalipse, temos falado de arrebatamento, né? Mas será que as pessoas elas estão dentro da mesma dimensão, simultaneamente, ao mesmo tempo, juntas? Esse vínculo se mantém? Esse vínculo tem se mantido? Essa é uma curiosidade que eu acabo tendo. E a gente também saiu a campo nesse domingo para mostrar que existe algum nível de dificuldade, muitas vezes, em manter isso. Jesus pagou um alto preço por nossas vidas, mas Ele também pagou um alto preço para que houvesse a comunhão. Ele não derramou o seu sangue para que as pessoas se tornassem indivíduos salvos, cada qual no seu quadrado. Ele também pagou um alto preço para que elas se mantivessem unidas, né? Ele disse: vou preparar-vos lugar. Ele ia providenciar um lugar onde todos poderiam então finalmente estar juntos para sempre, né? E nesses dias que estamos na Terra, com essas coisas que acontecem, é uma dificuldade muito grande de manter a unidade. Então nós precisamos lutar por isso, nós precisamos lutar para que essa unidade exista. Vamos ver se tem mais uma casa agora aqui ligada no movimento. Silas, pastor Silas, Poliana. Quem mais está por aí? Deixa eu ver quem mais está por aí. Wesley, Rony, pastor Silas. Olha lá, quem que é lá? Mostra. Toca aí, você sabe onde é? Tô acompanhando vocês aqui. Podemos chegar? Ele tá acompanhando. Abre aqui pra nós. Tá vendo? Já saiu com o celular na mão falando assim: tô acompanhando aqui vocês. Que legal, né? 3 perguntinhas e nós vamos indo. Aí, ó. O homem do mar. E aqui se dá a mão ou aqui não se dá a mão? Depois usa o álcool gel, tá tudo certo. Entra aqui, entra aqui. E aí, Uau? Entra aqui, velho. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha o pastor Silas aí. Quer a cadeira do sentar, pastor? Vocês estão rápidos, estão correndo demais, rapaz. Vocês estão muito rápidos, rapaz. Não, porque tem que ser ligeiro, né? Pode abaixar o seu volume. Até o pastor Silas estava ali. Ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai chegando. Cadê a câmera? É pelo celular? É. Ah, pelo celular. Legal. Você acompanhou desde o início, então, hoje? Tá, tô ligado. Você Tá aí foi há na quantos casa de dias? Eliane, foi na casa de Zé. Ah, é? E o Débora tava dormindo ainda. Deixa eu ver o coração. Nada. Tá de boa. Enquanto o pastor Silas vem ali... Pastor Silas, paz, bom dia. Paz, bom dia. Uma conversa muito breve, muito rapidinho. Bom. Nós estamos indo de casa em casa para provar e para mostrar que existem dificuldades naturais, né, de manter uma comunhão mais direta, apesar de recursos, né? O Wesley estava acompanhando a live pela internet, mas mesmo assim algumas pessoas, sabendo que tem uma transmissão, elas vão, faz algo, depois
Depois, quando retornarem, assistem e tal, né? E eu sei que existe essa facilidade, mas não deixa de ser assim preocupante o fato de que a facilidade pode se voltar contra nós, né? Que o ideal de vida, né, da igreja é realmente uma comunhão direta, próxima, pessoal, né? O texto que a gente viu agora há pouco fala disso. Aliás, o Gilberto, manda um abraço para ele, porque ele que sugeriu o uso desse texto nessa manhã. Olha lá, tem mais gente chegando para o culto. Vai começar o culto aqui. E aí, é o texto do caminho de Emaús, né? Quando 3 coisas aconteceram que mudaram aquele quadro de tristeza e isolamento e medo também, né? Primeiro que eles falavam sobre as Escrituras, mas o convite que eles fizeram para que Jesus entrasse na casa começou a mudar todo aquele cenário de medo e de expectativa, né? Quando Jesus vem e reparte o pão, então foi revelado ali o amor dele, a presença dele plena, né? Que já vinha se manifestando. Em terceiro lugar, eles mencionam que quando andávamos pelo caminho, não é fato que discutindo as Escrituras, nosso coração ardia, né? Então nós vemos que a revelação da palavra, ela também ajuda a pessoa a compreender o propósito das coisas. E aplicando nos dias de hoje, acabamos de ouvir do Zé Lima lá. Falou assim, como é que vocês têm vencido o medo e a tristeza? Uma das coisas que ele mencionou foi exatamente essa terceira, né? A gente se sente privilegiado porque a palavra de Deus nos alertou disso tudo. Então, para que susto, para que medo, né? Ele falou uma coisa muito verdadeira ali. Então, eu vim também perguntar para vocês assim, vocês têm vivido dias de medo, expectativa, tristeza, que é natural. Em casa, eu pergunto assim, mas também tem que falar, né? É uma montanha russa às vezes, né? Porque a gente vê notícia e vê situações políticas que acontecem no meio disso tudo, o coração dá aquela baqueada, mas algo acontece, glória a Deus, algo acontece em oração, em confiança a Deus, daqui a pouco você vai recuperando, né? Vocês têm vivido também dias assim, de tristeza? Diga aí. É mais ansiedade, né? Tristeza nem tanto. O que Zé Lima realmente falou é verdadeiro. A gente espera esse dia. A gente, na questão política, né, a situação do nosso Brasil, a gente tem que lutar até onde a gente pode lutar. A gente tem que tentar enxergar o que está acontecendo politicamente no país e tentar fazer aquilo que é certo, aquilo que como cidadão a gente pode fazer. Mas sabendo que em algum momento da nossa história, da história da igreja, o cerco vai se fechar. E às vezes a gente fica bate aquele desespero assim, mas através creio que da oração, né, da igreja, a igreja tem orado e A oração tem sido fundamental nesses dias, e você vê que a igreja realmente, nessa situação difícil que nós estamos passando, a igreja tem se colocado de joelhos. Isso é fato. Né? Aí a igreja não pode muito, não está podendo se reunir, mas ela está sendo proclamada a orar, e isso tem, de fato, mudado a situação brasileira. Nós temos não apenas nos sustentado numa situação como essa, como também enxergamos que a oração tem tido efeito sobre o panorama, o cenário, a questão do recuo, né, daquela explosão da enfermidade, isso ficou retido, né? E ontem falávamos assim, o ministro da Justiça sair daquele jeito, que coisa triste, mas não deixa de ser a verdade às vezes vindo a isso. E isso ajuda muito. Eu não sei se o nosso presidente está politizando aquele versículo, né? Conhecido na verdade. Mas está sendo... Mas que está sendo realmente algo verdadeiro e real na situação, está sendo. Está se cumprindo, né? Tá vindo à luz muita coisa. Eu pensei nisso também, só o fato do presidente usar um versículo, ainda que sem muita consciência, né? Mas é a palavra de Deus, aquilo tem um efeito devastador na própria vida do país, né? Porque a verdade vai aparecendo, então a gente fica realmente como se estivesse numa montanha russa, eu digo, sentimento, tudo, e em meio à pandemia também, né? Mas de um modo geral, a palavra tem nos sustentado, a presença de Cristo por meio da oração,
E como falávamos aqui usando aquele texto, o vínculo. Jesus foi convidado para dentro das casas e ali eles lembraram o quê? Aquela aliança que Jesus fez com eles, ceando juntos, né? Isso foi transformador, revelador, porque aí Jesus se manifestou e cadê o medo? Cadê a tristeza? Cadê o pavor deles, né? Foi dissipado. Então nós estamos fazendo esse giro com essa mensagem, mas crendo também que encontraremos exatamente isso, pessoas que estão vencendo essa situação de isolamento, usando essas verdades, aplicando essas verdades na própria vida, na própria família, né? Você está há quanto tempo aqui? Agora vai fazer uns 20 dias, estou indo embora amanhã. É? Bora trabalhar, né, pastor? Tô indo para São Paulo, para Santos, o epicentro da doença, né? E vou falar a verdade, eu não estou com medo. Tá na Porque confiança. é a palavra de Deus, né? A gente não pode ter medo dessas coisas. Se resguardar, a gente se resguarda todo dia, pastor. A gente toma cuidado todo dia. Então você vai ficar com medo de uma pandemia, de uma doença? Não, claro que a gente não pode ficar assim, né, vulnerável. Sim, não, imprudente. Porque eu confio em Deus, porque Deus está comigo, eu vou andar de qualquer jeito, não. Tem que seguir todos os regulamentos de segurança para não pegar, né, essa doença que está aí, né, espalhada pelo Brasil. E muita gente vai pegar. A gente não está escape, nem aqui dentro de casa, que é uma coisa muito fácil de pegar. É uma gripe, né? Mas por isso a gente vai ficar com medo, deixar de fazer nossas coisas, deixar de trabalhar, de sustentar nossa família. Isso aí não pode. A gente tem que com todos os regulamentos e seguir a vida em frente. Então você vê. Com todos os cuidados que temos que tomar. E outra coisa que eu tenho notado, pastor, as pessoas têm procurado mais Deus. Ontem eu fui Claro, Marataízes. verdade. Ontem eu fui Marataízes, entrei em 3 ambientes. Todos eles hinos evangélicos. Lógico que eu sei que não são evangélicos. Só está usando tudo que tem na mão. E pessoas falando de Deus. Eu fiquei surpreendido com aquilo ali. Sim. E eu conversando com um balconista lá, ela falou assim, alguma coisa de bom vai sair dessa pandemia, desse confinamento, dessas coisas. Sim. E a gente tem visto, igual a Eliane falou no começo ali, as famílias se unindo mais, buscando mais Deus, orando, lendo a palavra. Então, isso aí, claro que a gente está vendo violência doméstica, está vendo isso pelo fato de estar muito aí, mas tem muita coisa boa acontecendo. Aqui a mídia mostra mais as coisas ruins. E nós não somos a mídia, né? Claro que não. Nós estamos Mas mostrando o lado bom. Por exemplo, eu não estou vendo mais televisão, principalmente a Globo. É verdade, ninguém vê. Eu estou vendo mais o que? Coisa em YouTube, coisa procurando conhecimento com meu irmão que está mais por dentro, ele sabe disso, que eu estou procurando mais conhecimento sobre política, sobre religião, nem se fala que a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia, mas Você quer o reduto do bom conhecimento, é por aqui, viu? a gente tem que... Bíblia, claro, jornal na mão e a Bíblia na outra. Com certeza. Uma benção. Nós vamos encerrar agora, vou aproveitar até a gente orar e agradecer a vocês. Eu sei que foi meio de sopetão, não sei se viram meu Mas recado. isso é legal, pastor, o que você está fazendo é muito bacana, tem que pegar mesmo, tem que ir de surpresa para ver se a pessoa não tem nada. Ó, segredinho, ó, enquanto estávamos entrando aqui, passou carro de irmão indo para a praia ali, hein? Eu vi. Deu paz do Senhor, estava indo para lá. Eu não tinha Facebook não, eu fiz um para mim agora também quando eu estiver lá em Santos, acompanhar o culto, as lives, né? Ó, era para ser finalizado na casa do pastor Nezinho, iria ter cafezinho lá, né? Mas tá bom, fica para a próxima. Ele falou assim, me agende para o próximo, né? Não me dá pra passar. Quem sabe não, façamos o próximo, não, nós vamos ter que encerrar o período, né? Pode Mas tá ao vivo não? Ao vivo. Eu tava vendo aqui. Deus abençoe vocês, a Poli está ali escondidinha, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora, encerrando essa EBD diferente, essa EBD no caminho. Muito legal, muito legal. EBD no caminho, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia e obrigado pelas palavras que ouvimos de cada irmão, Senhor. Testemunhos vivos e coisa que o Senhor tem feito, da comunhão familiar restaurada, do aprofundamento dos conhecimentos da palavra e revelação, escrituras fazendo todo sentido nesses dias. Ouvimos estas coisas em poucas casas que andamos, mas sabemos que outros também têm vivenciado essa mesma realidade, Senhor. Pai, nós queremos pedir para que outras famílias sejam despertas nesses dias. Senhor, se para alguns a tristeza, o medo tem sido uma realidade, quando o Senhor está agindo de uma forma direta, pessoal, com vínculo, com comunhão com essas pessoas, e essas pessoas estreitando a comunhão com o Senhor, eu tenho certeza que a tristeza se torna em alegria
Eu tenho certeza também, Senhor, que o afastamento se torna uma comunhão mais profunda, porque a nossa ligação é por meio do Espírito. Então, abençoa, Senhor, esta casa, abençoa outras casas e aqueles que nos ouvem nessa manhã, nessa EBD especial. Em nome de Jesus é que nós abençoamos a todos. Amém. Obrigado, pessoal. Valeu. Está encerrada hoje, então, a nossa live. Beijo para todo mundo. Pastor Nezinho, abraço. A próxima casa é tua, hein? Valeu.